Você está imaginando coisas. Eu nunca disse isso. Você é louca. Você já ouviu esse tipo de frase e decidiu tirar print de conversas, gravar, só para ter certeza que não estava enlouquecendo? Hoje, neste vídeo, nós vamos falar sobre o gaslighting, que é a distorção da verdade, da realidade. O meu nome é Caroline Mudinucci, eu sou psicóloga especialista em TCC, terapia cognitivo-comportamental, e também em inteligência emocional e humanização em saúde. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva agora mesmo e ative o sininho de notificação para receber conteúdos novos toda semana. E também tem shorts diários aqui para você sobre relacionamentos tóxicos, autoconhecimento, autoestima e por aí vai. Vamos ao vídeo de hoje. Qual que é a minha proposta no vídeo de hoje? É explicar como o gaslighting funciona, como esse mecanismo destrói a sua sanidade mental, a sua autoestima e como você pode fazer para sair desse ciclo que você está presa hoje. O gaslighting é uma das formas de abuso psicológico mais cruéis que a gente tem. Porque ele não vai atacar o seu corpo, pelo menos não num primeiro momento, assim, não diretamente. Ele vai atacar justamente a sua mente, a sua saúde mental. Esse termo, ele vem do inglês, né, do gaslighting, e ele se originou ali em uma peça de teatro onde o marido, né, da mulher que sofria abuso psicológico, ele alterava pequenos elementos ali do cenário, das luzes, e isso fazia com que a vítima pensasse que ela estava enlouquecendo. E com essas frases que eu falei no começo, você está enlouquecendo, por exemplo, você está ficando louca, isso nunca existiu, que é justamente esse mecanismo que vai fazer você desestabilizar, você começar a duvidar da sua própria percepção. E isso é muito potente em relacionamentos tóxicos, com narcisistas, com antissociais, que é o vulgo ali, né, psicopata, pessoas cruéis e perversas que vão fazer com que a sua realidade, você não acredite muito nessa sua percepção de realidade, faça você duvidar de si mesmo e começar a acreditar que o problema é você, quando na verdade o problema não é você. Mas é uma tática muito potente porque ela enfraquece o seu psicológico. Outras frases que podem vir acompanhadas, né, de um gaslighting você é muito dramática, né? Você quer toda hora TDR, você está exagerando, você está dizendo que eu faço tudo de errado, né? Aí a gente já também tem uma inversão de culpa muito característica em relacionamentos tóxicos, vamos dizer assim, que é essa, né, jogar para o outro a culpa, não se responsabilizar dos atos. Quando a gente fala de personalidades mais cruéis, eles têm essa, às vezes, eu não sei nem se é uma dificuldade, mas é uma intenção de não se responsabilizar pelos próprios atos, como se o problema fosse de fato a outra pessoa. E ele vai, ou ela, vai fazer você acreditar de fato que o problema é você. Tem uma série ali no Netflix que chama Anatomy of Scandal. E a gente tem o personagem James, e ele usa do gaslighting, né, como forma de manipulação. E de fato, a forma como ele usa o gaslighting, se você for assistir a série, ela é tão potente porque faz com que a vítima, é uma convicção nessa mentira tão grande que faz a vítima duvidar dela mesma. Porque a intenção do gaslighting é isso, é enfraquecer a sua verdade, a sua autoconfiança. E daí você passa a acreditar de fato, você precisa entender que a verdade depende do manipulador. Você só acredita nessa verdade. E é aí que ele vai dar aquelas rasteiras, muitas vezes de forma sutil, né? Ou de forma muito escancarada, porque você já está enfraquecido emocionalmente, psicologicamente, às vezes fisicamente também, e você não consegue, por mais que você tente provar que não é por aí, que você tente usar da lógica, é o que eu sempre falo, você nunca vai ganhar na lógica de provar as coisas para um manipulador, né? Para uma pessoa cruel. Porque ela tem a lábia, ela tem gabarito ali no que ela tá fazendo, ela tem experiência, e você, num discurso lógico, que você tenta conversar de uma maneira lógica.
Por exemplo, que isso vai dar certo com uma pessoa mais saudável, mais, né, que entende o que você está falando, está compreendendo e quer de fato compreender, ajudar ali na relação, né? O manipulador não, ele quer ter o controle de você, ele quer te manipular, ele quer ter o poder sobre você, então não adianta entrar em discussões ali lógicas, né? Porque foge da realidade. Na verdade, é uma realidade paralela, a gente pode dizer assim, enlouquecedora. O narcisista, antissocial, ou personalidades que não necessariamente a gente tem o diagnóstico fechado, mas padrões aí de comportamento que são prejudiciais, eles, na verdade, não querem resolver os problemas, eles querem causar esses problemas e querem, de fato, estarem certos. Então, não adianta você ficar com discussões lógicas, tentando provar a verdade para quem não quer acreditar em você. Na prática clínica, nós podemos ter 3 fenômenos que daí vai acontecendo com a vítima. O primeiro deles é a confusão mental. Quando você vive em meio ao gaslighting, a manipulação, inversão de culpa, você vai ficar muito confusa ou confuso também, porque isso também acontece com homens, não podemos negar. Isso, eu sempre falo, independentemente do gênero da pessoa, ela pode ser manipuladora no relacionamento. Isso acontece no relacionamento amoroso, isso acontece em relações de trabalho, acontece em relações familiares. Isso daí acontece em todos os lugares. Então, o primeiro ponto é que essa pessoa vai se sentir muito confusa. Essa confusão, ela é estratégica. Um outro ponto um segundo ponto, vamos dizer assim, é autoculpabilização. A pessoa começa a assumir a culpa de tudo que acontece como se ela fosse a única responsável na relação por tudo que acontece. Porque o outro nunca assume a culpa, é porque ele não se responsabiliza, ele não quer se responsabilizar, ele é imaturo. E muitas vezes a gente está conversando, quando a gente fala do narcisista, eu sempre brinco, a gente está conversando com uma criança de 5 anos, é uma falta de maturidade emocional para ter conversa de adulto. Então o que ele vai fazer é te atacar. Um outro ponto, o terceiro que a gente pode dizer ali, que acontece nesse gaslighting, é você começar a desenvolver uma dependência emocional desse abusador, porque você precisa acreditar na verdade dele. Então, gente, assim, essas 3 coisas, na verdade, elas são muito enlouquecedoras para quem convive diariamente nisso. E mais, né, o mais, assim, grave de uma relação dessa é que o abusador, ele vai te isolar das outras pessoas. Às vezes ele vai te isolar da família, vai te isolar de amigos, de pessoas conhecidas, justamente para fazer com que você acredite na realidade que ele conta para você. E não na realidade que, por exemplo, você poderia estar conversando com uma amiga sua e de repente essa pessoa fala, nossa, mas peraí, não é bem por aí. Então também é estratégico o isolamento para fazer com que você dependa muito mais da versão dele, com que você se culpe cada vez mais e ele consiga te controlar e ter esse poder da sua vida. E daí o que você perde quando acontece esses fenômenos, né? Quando você se culpabiliza, quando você se sente confusa e você vira dependente dessa pessoa. Você perde a sua voz, que eu acho que é muito grave. Acho não, né? Tenho certeza. Você perde a sua voz, você perde a sua confiança, a sua autoestima, né? Tô falando, e não é só autoestima, tá, gente? De fora, né? Autoestima de dentro mesmo, de você se querer bem, de você se cuidar. Às vezes você vai se deixando nesse relacionamento para acreditar naquela verdade, naquela crueldade que está sendo feita com você. Então você perde segurança, você perde aquela firmeza, aquela coisa psicológica de, né? Isso vai, essa coisa psicológica, quero dizer assim, que você vai perdendo a autoconfiança em você ao ponto de que você praticamente está anulando a sua existência. Isso começa a afetar o seu trabalho, a relação com as pessoas, né? E muito grave, que eu já vi acontecendo, às vezes a pessoa não quer acreditar em mais ninguém de fora, por isso tem o isolamento também, e ela acredita que a única pessoa que sabe tudo nesse mundo é o abusador. E daí é muito triste, né? A devastação que acontece na vida da vítima. Mas é importante a gente falar que esse padrão de comportamento do abusador, quando ele aplica técnicas de gaslighting, de culpabilização do outro, ele não acontece uma única vez. Isso é crônico. É um padrão
que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, com pequenas distorções, muitas vezes sutis, com pequenas inversões de culpa. Porque o que acontece, né, gente? Quando a gente fala de narcisista e perfis aí mais perversos que a gente coloca, eles são muito sedutores no começo. Eles podem te conquistar de uma forma, pode te dar um amor, né? Um fake amor, fake love, que aquilo te conquista. E aquilo você fala, nossa, nunca vivi com uma pessoa assim que me tratasse tão bem. Só que isso não se sustenta a longo prazo. E a hora que essa pessoa entende que ela te conquistou, ela vai começar o jogo dela. E o jogo vai vir com pequenas inversões. E um dia vocês brigam, ele vai entrar com essas frases, você está inventando coisas. Então não começa assim, não vem descaradamente logo no início. Leva todo um tempo para se desenvolver essa dinâmica. E às vezes a hora que você percebe, você já está muito bem inserida ali na dinâmica. E a hora que você vê, já está duvidando da sua própria capacidade de percepção da realidade. Você não sabe bem, você na verdade não acredita naquilo que você vê. Por isso que até eu falei no começo, às vezes tirar prints, gravar, né, a pessoa, porque é meio que uma confirmação de que aquilo aconteceu. Bom, e como que eu começo a sair disso? Primeiro, a coisa mais importante, essa pessoa não vai mudar. Não acredite, não tenha esperança, porque ele usa estratégias de convencimento, né? Às vezes ele te humilha, ele te chantageia, te manipula, ele te desmente, culpabiliza, e logo na sequência ele faz algo para te agradar, para trazer aquele bombonzinho, aquela florzinha, e daí você começa a ter esperanças de que as coisas vão mudar. Mas ele não quer saber de mudança. Então, a única pessoa que vai mudar é você. Ele sabe da verdade, mas você tem a sua verdade também. E ele não pode fazer com que você duvide da sua verdade. Ele é como assim mesmo. Ele sabe, a verdade que eu tô falando aqui ele sabe que ele tem razão. E isso você não vai mudar. Esquece, você não vai mudar essa pessoa. Ela não quer. Ela quer ter uma presa. E a partir do momento que você não for interessante, ela vai achar outra presa pra vida dela, pra ter pra conseguir o que ela quer, esse controle, esse poder. Então ela não vai mudar. Se você se afastou das pessoas que você gosta e que são de confiança, tente de alguma forma se aproximar delas, pra você ter conversas que você entenda também que você também tem o seu lado. Escreva diários, escreva o que acontece, né, para você ver que aquilo de fato existiu, para você não duvidar. Busque ajuda de psicólogo, muitas vezes vai precisar do psiquiatra também, porque isso, junto com tudo isso, você vai desenvolvendo ansiedade, depressão, sintomas de transtorno do pânico, transtornos do estresse pós-traumático. Então, assim, vai afetando muito sua saúde mental, às vezes física, né? O corpo, ele vai gritando ali por ajuda e você deve buscar ajuda. Bom, se você já viveu alguma situação de relacionamento tóxico, né, com manipulador, abusador aí, comente aqui embaixo que frase que você mais ouviu ou pode ainda estar ouvindo nesse relacionamento tóxico, que a gente pode dizer aí que é um gaslighting, né, que é uma distorção. Então, frases como, você está louca, isso nunca aconteceu, eu nunca fiz isso. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E para te ajudar também nisso tudo, eu tenho 2 e-books que você encontra na Amazon. Eu vou deixar aqui o link. Um é sobre a prisão invisível, como identificar e lidar com um narcisista. E o outro é gaslighting, que é justamente esse tema que a gente está falando hoje. A arte cruel, gaslighting, a arte cruel de distorcer a realidade. Bom, lá eu vou dar vários exemplos, várias dicas, né? Porque, afinal de contas, quando você tem conhecimento, você expande a sua consciência, é muito mais fácil você mudar alguma coisa. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificação. E se você quiser me achar nas outras redes, é sempre digitar Caroline Mudinut, que nem tá aqui no YouTube, no Instagram, Caroline Mudinut Psicóloga, no TikTok também, Caroline Mudinut Psicóloga, e no Substack, Caroline Mudinut Psi. Você já me acha lá com vários textos, várias notas e por aí vai. Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!